Vamos começar. Então, vou falar sobre. Estão me ouvindo bem? Sim, prof. Sim, professora. Terapia nutricional no paciente cirúrgico. Bom, primeiro, o que é desnutrição? É o estado de excesso ou desequilíbrio de energia, proteína e outros nutrientes. Ou seja, eu tenho mais gasto do que nutrientes. Então, o que a desnutrição causa nos pacientes? O atraso na recuperação dos pacientes cirúrgicos, a reabilitação, altos níveis de morbidade e mortalidade, aumento da taxa de infecção cirúrgicas e clínicas, porque além da dificuldade de cicatrização que a gente vai ver, os leucócitos vão estar diminuídos, então vai acabar tendo aumento da taxa de infecção. Prolongamento do tempo hospitalar, porque demora a recuperação. Aumento do custo da internação, porque acaba tendo que nutrir esse doente intra-hospitalar. E maior taxa de readmissão, né? Por evisceração, por complicações pós-operatórias, infecção. Bom, pela história, como que começou, né? Primeiro Holt, em 1930, ele iniciou a infusão venosa de gordura, que foi a primeira vez que foi tentado uma nutrição. E em 1936, Studley, ele observou a mortalidade e complicações pós-operatórias em pacientes com desnutrição. Então, ele viu os pacientes mais emagrecidos morriam mais do que os bem nutridos, né? Em 1968, que foi assim a revolução da nutrição mesmo em cirurgia, que foi com Dudrick. Ele tinha um técnico, a gente fala, os cachorros de Dudrick, ele fazia o quê? Ele fazia cirurgia intestinal nos cachorrinhos, e aí ele pegava uma veia calibrosa e nutria esses doentes. Ele fazia o alimento, a nutrição, né? Foi o primeiro que fez uma nutrição parenteral completa e viu que ajudava na cicatrização e na rápida recuperação e diminuía as taxas de fístula nesses cachorros, que foi a experimentação. E aí começou a utilizar em humanos. Em 1970, foi o boom falando que tinha que hiperalimentar o doente. Então, geralmente, o doente ele ficava com a nutrição parenteral e com nutrição enteral em altas taxas. O que a gente calcularia hoje para 2.000 calorias, eles davam 4.000, 5.000 calorias. E viu que os pacientes começavam a descompensar de eletrólitos. Foi na época que a UTI começou a aparecer, a monitorização dos pacientes ficaram melhores. Então, todas essas alterações começaram a aparecer. Atualmente, a gente sabe dos avanços que tem nas fórmulas enterais e parenterais, que a gente consegue individualizar mais para cada paciente, para cada situação do paciente. Bom, então, epidemiologicamente, 50% dos pacientes internados do SUS já internam desnutridos moderados e graves, 55% dos procedimentos dos pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos estão desnutridos e 60% são politraumatizados que desnutrem também muito rápido. Fica muito tempo acamado ou tem algum trauma abdominal, vai ser operado. Então, os politraumatizados, eles também desnutrem muito rápido. Bom, a etiologia, né? Da desnutrição dos pacientes cirúrgicos, geralmente por doença de base, câncer ou politrauma. Estados mórbidos secundários como diabetes, obesidade, né, que tem o consumo de proteína, alcoolismo, infecção, extremos de idade, o porte da intervenção operatória e jejum prolongado. Então, deixar o paciente em longos períodos em jejum, uma cirurgia que vai ser feita 4 da tarde, e suspender a alimentação dele meia-noite, a gente já sabe que isso causa um estresse metabólico já nesse paciente. Ele vai demorar na recuperação pós-operatória. Então, por que é importante a gente nutrir precocemente e ter uma nutrição importante para os pacientes?
vocês estão vendo a minha setinha? Meu mouse? Sim, prof. Sim, professor. Então, o que que acontece? A gente tem aqui o sistema porta, que é pela mesentérica, a esplênica, que se conecta e vira a veia porta. A veia porta, então, ela emite vários colaterais que vão para o intestino, né? Principalmente a mesentérica, né? Então, o que que acontece? Quando a gente come, né? A gente usa o trato gastrointestinal, ah, essas veias, elas dilatam, aumentam o fluxo, com isso aumentando toda a circulação esplâncnica que a gente fala. Com isso vai migrar mais leucócitos, mais neutrófilos, mais blastos, fibroblastos, colágeno. Então a cicatrização vai ser mais rápida. Por isso que a gente não pode deixar o paciente em jejum prolongado por muito tempo. Obviamente, raras exceções que necessita. Mas quanto mais precocemente a gente puder, a gente deve alimentar esse paciente. Bom, a fisiopatologia, então, do jejum, da resposta sistêmica ao trauma e da desnutrição. Então, o que acontece? Quando a gente tem um jejum prolongado, a gente começa a ter um aporte maior de glucagon, que vai fazer o consumo do glicogênio. Com isso, né, porque como a gente está em jejum prolongado, a gente precisa de energia, né? Então, o glicogênio, que vai ser nossa fonte de energia. Com isso, a hipófise produz mais ACTH. E com isso, a ACTH sendo produzido, vai aumentar o cortisol na suprarrenal. Aumentando o cortisol, vai ter a queda da insulina para consumir as proteínas musculares e que elas vão ser as proteínas musculares que vão ser degradadas em aminoácidos. Com a queda da insulina, a gente vai começar a tirar, depois que a gente tirou da musculatura, aí que a gente vai tirar do tecido adiposo energia. Consumimos proteína e a gente começa do tecido adiposo, que vai produzir a lipase dos triglicéridos, aí o glicerol, que também possui baixa taxa de energia, e o ácidos graxos, que vão causar aquelas câimbras, dores, e vai deixar o paciente com mais astenia. E aí a gente vai atrás do quê? Da gliconeogênese hepática. Os glóbulos sanguíneos, eles também vão começar, a gente precisa, né, dos glóbulos sanguíneos para sobreviver, então eles vão atrás de glicose. Todo o nosso corpo vai atrás da glicose. A gliconeogênese hepática é onde a glicose fica guardada, é o último lugar que a gente procura glicose. Então, por isso que os pacientes cirróticos, descompensados hepáticos, no final, eles fazem hipoglicemia refratária, a gente coloca glicose, 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 não adianta, porque não consegue mais fazer reserva de glicose, não faz mais a gliconeogênese. Então, tudo é para deglutar a gliconeogênese, né, e produzir a energia, né? Então, esse estresse de não produzir a glicose por um meio comum, que seria pela nossa alimentação, vai causando estresse oxidativo, né? Produzindo os ácidos graxos, como eu falei, e com isso, respostas inflamatórias. Então, a gente deve diminuir o jejum prolongado. Bom, já tem um estudo, né, da Sociedade de Anestesiologia que bebidas com carboidratos claros, né, líquidos claros, pode ser oferecido até em 2 horas. Alga cristalóide, o esvaziamento gástrico de 12 minutos, perdão. E as bebidas com carboidratos claros, né, esvazia em menos de 2 horas. Lipídios 6 e proteína 3 horas. Então, isso de deixar o paciente em jejum por 8 horas, não se deve fazer mais, né? O mínimo seria 6 horas, mas como é rotina do hospital, a gente acaba respeitando. Mas o mínimo de tempo que a gente puder deixar esse paciente em jejum, ele vai fazer menos resposta inflamatória no pós-operatório. Então, existe meta-análise mostrando que não houve nenhum caso de regurgitação gástrica na indução quando se reduz o jejum para 2 horas para líquidos claros, né?
quando a gente dá esse carboidrato para diminuir o jejum, a gente vai fazer o quê? A gente diminui as catecolaminas e o cortisol, que vai causar resposta inflamatória, a resistência insulínica, que vai fazer a gente ter uma queda da resistência insulínica, então os pacientes diabéticos, né, ou mesmo não diabéticos, não vão ter a hiperglicemia, diminui a produção das citocinas inflamatórias e diminui o tempo de internação e ele paralítico. Então, aquele intestino ele não vai ter que parar, a circulação não vai ter que sair ali da região intestinal para ir para os outros órgãos para poder preservar. Então, sempre a gente vai tentar manter a hemostasia máxima do corpo para esse paciente aguentar a cirurgia. Então, o jejum ele aumenta a resistência insulínica e agrava a nossa resposta orgânica ao trauma, que geralmente não é benéfico. Esses pacientes, principalmente esses oncológicos que a gente opera, eles respondem muito, né? Faz uma resposta inflamatória muito pesada. Então, é o que a gente quer diminuir. Então, resistência insulínica é um marcador metabólico muito útil quando os pacientes fazem hiperglicemias. A gente tem que ficar atento que esse paciente está inflamado. Então, a desnutrição ela vai causar o quê? Redução do metabolismo basal, perda de massa muscular, redução da função respiratória e cardíaca, todo o músculo vai sendo consumido, diminuição da massa visceral e de absorção, maior permeabilidade intestinal, ou seja, não consegue absorver o intestino, esses vilos vão ficando desnutridos, os vilos vão ficando, não são mais vilos, não são mais vilosos, eles vão ficando mais retos, então diminuindo a absorção dos nutrientes. A imunocompetência, como eu falei, diminui a imunidade dos pacientes e a cicatrização das feridas são retardadas. Como que você vai construir alguma coisa se o seu corpo só está destruindo porque você não tem reserva, você não tem o que usar para cicatrizar, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação nutricional dos pacientes que serão submetidos à cirurgia. A gente tem que fazer uma interpretação conjunta de todos os parâmetros. Obter um diagnóstico nutricional preciso é importante, por isso que eu insisto bastante nisso na visita. Avaliar o resultado da terapia nutricional, então a gente tem que ter uma avaliação de entrada e uma reavaliação depois que a gente nutre esse doente, geralmente a gente reavalia em 14 dias, e analisar o prognóstico do risco nutricional. Para que isso? O paciente que eu vou fazer uma cirurgia e eu tenho um prognóstico que eu não vou conseguir voltar à alimentação dele precocemente, é um paciente que ele precisa ser nutrido. Então, eu preciso prever as complicações desse paciente. A avaliação nutricional é a parte fundamental do estudo integral da atenção de boa qualidade dispensada ao paciente hospitalizado. Então, para fazer essa avaliação nutricional, o que a gente precisa fazer na anamnese? Evolução da perda de peso, eu tenho. Perda de peso, eu tenho. Porque eu pergunto bastante para vocês na visita. Perdeu quantos quilos, em quanto tempo, né? O percentual de perda. As doenças crônicas associadas desse paciente. Um paciente renal é um diferente. Um paciente hepatopata do paciente com DPOC. Então, isso precisa ser muito bem levantado. Diabetes também. Quais medicações fazem uso, se teve alguma cirurgia prévia, tipo uma gastroplastia, hábitos alimentares, só come arroz e feijão, não come carne, é vegano, isso aí vai alterar tudo na nossa avaliação, e as condições socioeconômicas. Se tem comida em casa, né, gente? A gente tem que ter noção que as pessoas às vezes não têm comida em casa, né? Isso é uma realidade que a gente tem. O exame físico que demonstra que esse paciente é desnutrido, a gente pode apresentar hiperqueratose, né, que é aquele descamamento da pele, glossite, que é a língua, né, a quelite, a glossite, aquela língua áspera, né, quelite é aquela lesão no canto da boca, edema por hipoalbuminemia, alteração de cabelo, aquele cabelo quebradiço, ralo, né, acrodermatite, né, são inflamações por conta da desnutrição, alteração da unha quebradiça, né, fina, e neuropatia periférica. Bom, isso aqui seria o que a gente precisa saber numa anamnese. Então, história, o peso habitual,
Se perdeu peso nos últimos 6 meses, a quantidade perdida, e aí a gente faria o percentual. Nas últimas semanas, tem perdido peso, está estável, se engordou. Ingesta em relação habitual, continua se alimentando e perdeu peso, ou houve alterações, não tem apetite, né? Essas coisas, se não teve há quanto tempo. Se não consegue comer, qual tipo de comida que consegue? Se consigo comer líquido, né? A gente tem que pensar nos tumores de esôfago. Tem sintomas gastrointestinais presentes há mais de 15 dias, tipo, se sim, aí colocar qual, né? Vômitos, náuseas, diarreia, inapetência. Capacidade funcional, que esse paciente consegue fazer, né? Trabalho subótimo, trabalho ambulatorial e acamado. Doença principal, né? Aí a gente tem que. O diagnóstico principal, câncer é o estresse elevado, fístulas também. Então tem que avaliar qual o tipo de patologia desse paciente. Exame físico, né? Aí isso aqui já mais a nutrição que acaba fazendo, né? Que é a perda de gordura muscular, edema de tornozelo, que mostra uma hipovolemia importante, edema sacral e ascite também. Aí a gente vai fazer essa avaliação subjetiva global, né? Se esse paciente é nutrido, moderadamente ou gravemente desnutrido. É o que a gente chama de ASG, avaliação subjetiva global. Então, o ASG A é o paciente nutrido. O ASG B é o paciente que ele é moderadamente desnutrido e tem uma perda de até 10% em 6 meses, tá? Menos de 10% em 6 meses é o ASG B, é com risco nutricional. E o ASG C é o desnutrido grave, que ele tem mais de 10% de peso em 6 meses, tá? Então, a gente na avaliação subjetiva global vai avaliar o peso, a modificação da ingesta, sintomas gastrointestinal, grau de estresse metabólico da doença, capacidade funcional do paciente, presença de massa muscular e gorda, edema em diferentes regiões que mostram ainda mais o critério de gravidade. Outra coisa que a gente avalia é o índice de massa corporal, né, do paciente. A gente sabe que o trofismo é de 18,5 a 24. Todo mundo sabe calcular IMC, gente? Gente, tem alguém Sim, aí? prof. Sim. Sabe calcular? Acredito que sim, professora. Aqui, ó. Aqui a cola aqui. É o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? É o peso do paciente dividido pela altura ao quadrado. Então, faz a altura ao quadrado, pega o valor e divide o peso. Então, a gente sabe que o trofismo é esse valor, pré-obeso, né? Aí, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e magreza grau 1, grau 2 e grau 3. Tem as avaliações bioquímicas que a gente pode fazer no paciente. Eu sempre pergunto, quanto que tá a albumina do paciente? Aí tá lá na internação? Não tem. Então, isso é importante, porque a albumina, ó, a minha vida dela é de 14 a 21 dias. Não precisa ser uma albumina diária, mas se a gente tiver uma albumina em 14 dias, se tiver tido um aumento, a gente sabe que a gente teve uma resposta nutricional desse paciente, tá? O estudo clínico dele é prognóstico de gravidade, então, um paciente desnutrido, a gente sabe que é um paciente que tem uma albumina menor que 3,5, já é um paciente que é um paciente bem grave. Limitações, então, se o paciente tem lesão hepática, já mais grave, renal, se ele está desidratado, isso vai influenciar o valor dele. A transferrina, a gente não faz porque ela é muito cara, né? Mas engrandecendo se faz para ver a resposta nutricional. Então, em 7 dias a gente consegue pedir, né? Esse paciente falei errado. Aqui é com a escala é a pré-albumina, não é a transferrina. A transferrina, geralmente a gente pede como inflamatório, junto com a ferritina, para ver a questão inflamatória desse paciente, o metabolismo do ferro. A pré-albumina, que é a mais cara, a gente pode usar ela a cada 2 dias, ou seja, se o paciente respondeu a cada 2 dias, ela vai subir. Na limitação quanto paciente renal e hepático. A gente faz um monitoramento, então, da nutrição, se está respondendo. Proteína carreadora de retinol, 12 horas, usa mais como inflamatório mesmo, tá?
Ah, a gente, quando a gente acha que esse paciente está em hipercatabolismo, com muito gasto, está fazendo nutrição e não está respondendo, a gente pode fazer a dosagem do nitrogênio ureico na urina. Tem que fazer a urina de 24 horas e pega o valor urinário e multiplica por 0,47. Se ele der maior que 15, esse paciente está em hipercatabolismo. Aí, às vezes, a gente tem que aumentar o aporte calórico e associar, às vezes, com testosterona, tá? Em casos muito bem selecionados. Outros métodos, né, de avaliação é impedância bioelétrica, troca de íons marcados, análise, que é mais nutrição que faz. A ressonância nuclear magnética, a tomografia, a gente usa mais o padrão muscular para avaliação. Então, é determinar a massa corporal magra. Então, os pacientes com risco nutricional, né, desnutridos, quando tem perda de peso maior que 10% em 6 meses e IMC menor que 18,5, avaliação subjetiva global C e albumina sérica menor que 3 miligramas por decilitro. Então, como que a gente vai fazer o planejamento nutricional? Saber quanto. Primeiro, a gente precisa saber quanto de caloria que esse paciente gasta. Então, a gente pode usar a calorimetria em dieta, que é pelo cálculo de Harris-Benedict. Eu cobro na prova. Mentira, gente. Se eu cobrar na prova, eu dou a fórmula, pelo menos, tá? Então, a gente faz uma previsão, vou falar assim, porque não é exatamente o valor certinho que vai dar, não é exatamente isso que esse paciente gasta. Mas é para a gente ter noção, mais ou menos, de quanto que esse paciente gasta de caloria, tá? Então, essa é a fórmula para homem e para mulher que são individualizados. Você tem que usar o peso do paciente eutrófico no lugar do desnutrido, tá? E se o paciente for obeso, a gente usa o peso ideal. Cadê? Mas a gente tem uma outra situação que a gente usa mais geral de 30 a 50 calorias por quilo por peso, que também ajuda a gente na hora do cálculo mais rápido. Então, a quantidade de proteína que uma alimentação normal deve ter, eu vou falar agora né? A proteína, então, o que ela vai fazer? Além dela ser energia, ela vai ajudar na construção, né? Então, para a nossa cirurgia vai ser importante para a cicatrização. Quando o paciente é eutrófico, a gente pode manter a dieta dele de 0,8 a 1 grama por quilo por dia. Em pré-operatório, quando eu tô querendo preparar ele, a gente calcula para 1 grama a 1,5, tá? Quando é um pós-operatório complicado, com fístula e eu preciso nutrir, a gente pode chegar até 2 gramas por quilo por dia. Lipídios. Por que a gente tem que colocar lipídios? O linoleico, linolênico, araquidônico. Lembrar que os hormônios, tireoide, cortisol, insulina, todos são hormônios. Os hormônios eles vêm dos lipídios, da gordura. Então, um paciente que ele não tem lipídio, não tem gordura, ele não vai produzir hormônio. Esse paciente não vai produzir cortisol, não vai produzir não vai conseguir subir a pressão por conta da disfunção da adrenal, porque não tem lipídios, o tireoide dele não vai funcionar, o pâncreas não vai, o exócrino e o endócrino não vai funcionar, então também preciso dar lipídio para esse paciente. O carboidrato, a gente calcula, né, pela caloria, o carboidrato é o que vai dar energia, que a gente calcula mais a caloria dele. Então, a gente faz 30 a 35 calorias por quilo por dia, se não usar calorimetria indireta, pode usar esse padrão, podendo chegar até 50 calorias, como eu falei. E para a gente saber quanto de carboidrato que a gente dá, a gente tem que saber que cada 1 grama de carboidrato produz 4 quilocalorias. Aí a gente tem que calcular como que eu vou fazer o carboidrato, o lipídio e a proteína num líquido, a quantidade de líquido. Então, para a gente saber o mínimo e máximo de volume que a gente tem que dar para esse paciente por dia, a gente faz o cálculo de 30 a 50 ml
quilo por dia. Isso é importante porque eu não posso hiperidratar, fazer 4.000 ml em 24 horas para um paciente, e ainda mais se ele tiver com hipobulinemia, porque ele vai fazer um edema, né, a nasarcar. Então, é importante a gente saber quanto de líquido no máximo a gente dá para os nossos pacientes. Bom, aqui demonstrando a sobre dieta parenteral, tá? Paciente com. Primeiro, o paciente tem que estar com estabilidade hemodinâmica, né? Tanto para dieta enteral como parenteral. E aqui, nessa tabela, vou mandar depois das aulas, vocês veem com calma quanto que a gente deve fazer para os pacientes de acordo com se ele está estável ou se ele está crítico. A terapia nutricional, né? Então, a gente agora vai entrar quando que a gente usa e qual tipo de terapia nutricional. Então, primeiro a gente tem que determinar a via de acesso, se vai ser oral, enteral ou parenteral. Então, para determinar a via de acesso, a gente tem que saber se o trato gastrointestinal está íntegro. Quais são as necessidades nutricionais do paciente, por exemplo? O paciente ele precisa de 2.000 calorias, mas ele está inapetência, não consegue comer, e ele consegue comer 1.000. Eu estou ficando com um déficit diário de 1.000 calorias. Então, eu tenho que avaliar. Eu passo a sonda? O trato gastrointestinal dele está ok? Não, acho que ele não vai conseguir. Ele tem um tumor de esôfago, a sonda não passa. Aí eu penso numa parenteral para ele. Mas sempre dá preferência para o uso do trato gastrointestinal, porque a absorção é melhor e tem menos complicações. Estado nutricional do paciente, qual a doença de base, condições hospitalares e experiência do médico na manipulação de qual terapia fazer. Então, sempre dá terapia enteral. Terapia enteral, gente, é a oral e a sonda, tá? Então, a nutrição enteral, ela pode ser via oral, catéter ácidos enterais, ou pelas estomias, que é ostomias, né? Estomias. Jejunostomia ou gastrostomia. A gente tem a terapia nutricional, a gente tem as formulações, a polimérica, oligomérica e elementar. A polimérica, ela é rica em proteína, né? Todas são ricas em proteínas, mas a polimérica são proteínas que não são hidrolisadas, não são proteínas quebradas. Então, é dieta mais barata, é que geralmente começa para todos os pacientes. E se o paciente tiver intolerância, muita diarreia, tem que começar com um volume bem baixo, porque pode dar muita diarreia e desconforto abdominal. E aí tem que trocar para oligomérica, se mesmo com volume muito baixo da polimérica, não estiver aceitando. A elementar, ela fica no meio termo, mas a questão de custo, a polimérica é a mais barata, então sempre é a que a gente começa. A densidade calórica é de 1 a 2 quilocalorias. Então, a gente vai pegar essas formulações, ver quantas calorias tem, qual você escolher. A gente calculou lá na quilometria indireta que o paciente precisava de 2.000 calorias, e eu peguei a dieta que tem 2 calorias por ml. Então, se eu tenho 2 calorias por ml, eu tenho que correr 1.000 ml por dia de dieta para esse paciente. Então, quando que é a indicação da enteral? Paciente com trato gastrointestinal funcionando, incapaz de atingir ingesta nutricional adequada, desnutridos ou em risco de desenvolver desnutrição. Então, como eu falei, o paciente ele precisa comer 2.000, pelos nossos cálculos, ele está comendo 1.000. E mesmo com a suplementação, o suquinho lá, o suplemento que está vindo para ele tomar, ele não toma tudo. Então, é um paciente que a gente tem que pensar em passar sonda, né? Contraindicação, então, obstrução intestinal, choque severo e isquemia intestinal. Por quê? Quando o paciente está em choque ou isquemia intestinal, o intestino não absorve, certo? O que acontece? O intestino não absorve, então a gente vai estar dando mais um trauma para esse paciente. A gente não vai ter irrigação para poder absorver os nutrientes, então não vai estar funcionando. Bom, complicações do uso da terapia nutricional, né? Mecânicas é mais relacionada à sonda, retirada acidental, necrose de asa de nariz,
erosões gástricas e esofágicas, peritonite, por conta das ostomias, igual aconteceu com aquela paciente que a gente teve que operar, Maria Jerônima, né? Que a jejunostomia desabou e estava cheia de, de líquido enteral na barriga, né? Gastrointestinais, então, diarreia, como eu falei, pelo tipo de dieta, vômitos, distensão, refluxo gastrointestinal, levando a broncoaspiração. Metabólica, desidratação e uremia pré-renal, se não nutrir, não passar água direito, fizer uma dieta muito hipercalórica ou a densidade dela for muito alta, aí o rim pode sentir dos pacientes. Agora, nutrição parenteral. Quais são as vias que a gente pode usar para nutrição parenteral? A punção percutânea infraclavicular, né? Então a gente pode usar subclávias, dissecção da veia ou punção da veia jugular interna e veias periféricas de membros superiores, que hoje em dia quase não se usa, que a gente chama de nutrição parenteral periférica. A gente usa só a nutrição parenteral total, que são de veias maiores, como veia subclávia e veia jugular interna. Indicação. Então, quando que a gente usa a parenteral? Pacientes que não têm condições clínicas de utilizar o seu trato digestório total ou parcialmente para manutenção de forma adequada de suas necessidades nutricionais. Então, fístulas gastrointestinais de alto débito, eu tenho que deixar esse trato gastrointestinal mais parado, obstrução intestinal, síndrome do intestino curto, queimaduras agudas, aqueles grandes queimados que às vezes estão em grande choque e não, a gente não pode deixar de desnutrir, são pacientes bem difíceis de mexer. Falência hepática, enterite aguda por radiação, que aí não vai absorver nada no trato gastrointestinal, e toxicidade aguda por quimioterapia. Bom, o que de especial? Por que a gente não usa parenteral para todo mundo? Porque esse paciente precisa muito bem ser monitorado, porque ele pode fazer um distúrbio hidroeletrolítico ferrado, ser difícil de recuperar ele. Então, o paciente precisa ser muito bem monitorado. Parâmetros clínicos, então, balanço dos fluidos diário, tem que saber se ele está urinando, se não está urinando, porque pode causar uma congestão, se eu estou dando 2.000 de dieta. A parenteral, a gente precisa começar lentamente, então, se o cálculo é 1.850, eu começo com 1/3, depois 2/3, depois total, ou divide em 4 partes, depende de cada paciente. Por exemplo, se é 2.000, geralmente a gente começa com 500, depois vai para 1.000, depois 1.500 e 2.000. E para retirar a parenteral da mesma forma, estou com 2.000, eu vou para 1.500, 1.500, para não ter o distúrbio. Quando a gente fala de distúrbio hidroeletrolítico, é distúrbio de água também, né, gente? Então, geralmente, eu tô com 2.000 de dieta e eu começo a retirar, eu posso ir substituindo por soro. Como é isso? Eu dou 2.000 de parenteral. Eu baixei para 1.500, eu deixo 500 de soro e 1.500 de parenteral. Deu 1.000 de dieta, no outro dia, 1.000 de soro. A gente vai regredindo e depois tirando a hidratação conforme o paciente vai aceitando a alimentação. Porque se você tira a parenteral e esse paciente não está bebendo água direito, nada, você pode causar uma insuficiência renal pré-renal para ele, né? Por desidratação. Então, no início, quando a gente começa, a gente precisa dos eletrólitos, ureia, creatinina, glicose, cálcio, magnésio e fosfato inorgânico, que vai. Por que a gente precisa do fósforo? O fósforo, caso que a gente chama síndrome da realimentação. O paciente pode parar, ter uma lesão cardíaca mesmo, por desequilíbrio de eletrólitos por conta do fósforo, e o paciente parar. Então, por isso que toda dieta a gente começa lentamente, tanto integral como parenteral, por conta desse distúrbio hidroeletrolítico. Não é só na dieta parenteral que a, a síndrome da realimentação acontece. A gente precisa da função e lesão hepática, os exames, triglicéridos. Porque os triglicéridos ele pode aumentar muito por conta dos lipídios e causar até pancreatite. A cada 6 a 12 horas, ou seja, na prescrição, tem que dar glicose de horário,
para esse paciente, porque a gente também tem que ajustar a glicose dele para que fique os valores basais ali até 120, 130, às vezes até colocar insulina na parenteral. A cada 3 dias, eletrólitos de função renal, depois que estabilizar, vamos supor, o paciente está com hipercalemia, eu corrijo a hipercalemia dele ou hipocalemia. Quando eu estabilizar a calemia dele, a gente retira a reposição e pode espaçar os eletrólitos e a função renal. E semanalmente a função hepática e triglicéridos por conta dos lipídios. Se aumentar muito os triglicéridos, tem que tratar, diminuir os lipídios e tudo mais, que pode causar, como eu falei, esteatose hepática, até uma hepatite e também pancreatite. Terapia nutricional, então complicações mecânicas pneumotórax e motórax pela passagem do acesso central, lesão arterial, trombose venosa e embolia. Metabólicas, hiperglicemia ou hipoglicemia, alterações de níveis séricos de eletrólitos, deficiência de vitamina, aumento de gama-GT e fosfatase, síndrome de reabilitação, como eu falei, do fósforo, e de infecciosa sepse por conta do acesso venoso central. Terapia nutricional enteral versus terapia nutricional parenteral. Enteral, menor risco de infecção, menor duração do tempo de internação, que vai estar usando trato gastrointestinal, mas não tem alterações na mortalidade entre a escolha. Então, a gente vai individualizar para cada paciente. As cirurgias eletivas, a gente faz a terapia nutricional pré-operatória. A indicação é quando o paciente não tem sinal de desnutrição, mas que ele possa ficar com dificuldade de se alimentar por 7 dias de jejum no pós-operatório ou dificuldade, jejum ou, tipo assim, o paciente ele vai começar a dieta pela jejum, mas ele vai começar 10 ml, 20 ml a hora lentamente. Então, o paciente que a gente precisa melhorar a nutrição dele, operar e aí começar a dieta precocemente pela jejum, porque a gente não vai fazer 60 ml pela jejum de cara. Ingesta inferior a 60% por mais de 10 dias. Risco nutricional grave, que seria o nosso ASC-C. E terapia pré a gente faz por 10 a 14 dias. Então, para diminuir o estresse cirúrgico, o que a gente faz? Terapia nutricional, medicações, balanço hídrico rigoroso, não dá para hidratar ou desidratar esse doente. Analgesia no pós-operatório, esse paciente tem que estar sem dor para não ter um estresse cirúrgico. E a mobilização precoce, deambular precocemente. Então, quando que a gente vai fazer a nutrição pós-operatória? Previsão de baixa ingesta nos próximos 7 a 10 dias de pós-operatório, que é o risco de fístula, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia gastrointestinal para câncer, traumatismo grave ou subnutridos, que nossa, seria o nosso ASG-B, né? Deve-se iniciar 24 horas após a cirurgia, ou por sonda, por gastrostomia, jejum, e iniciar com infusão lenta, não querer começar já 60 ml. Se tiver contraindicação para terapia nutricional enteral, a parenteral deve ser iniciada imediatamente. Existem alguns imunomoduladores que estão em estudo, que é a arginina. Eu gosto bastante dela para utilizar para cicatrização. Ômega 3 ajuda bastante. E a nossa glutamina. Geralmente a gente usa a glutamina 24 horas antes de começar uma dieta enteral, quando faz uma cirurgia de ressecção intestinal longa, ajuda bastante. Atenua então essa atrofia intestinal, por isso que a gente gosta de fazer, para os vírus darem uma revivada antes de começar a dieta. E sim mesmo. Então, a terapia nutricional, ela deve ser individualizada para cada paciente, a fim de evitar complicações relacionadas à terapia. Não é uma fórmula de bolo, a gente tem que avaliar se o paciente, então, tem lesão renal, lesão hepática, complicações que ele possa ter, qual tipo de doença que ele está operando, se ele está desnutrido ou não está desnutrido, eu preciso nutrir ele antes, preciso nutrir depois. Então, não é simplesmente ele dar comida, não, tá? Esse paciente tem que ser individualizado, a quantidade de caloria, o que deve dar, ou mais carboidrato, ou mais proteína,
Vai variar muito com a doença que ele tem. Ele tem diabetes, eu não posso dar tanto carboidrato, tem que dar mais proteína. Também não posso deixar muito tempo em jejum. Tem que ter um controle glicêmico ideal. Então, é uma área bem... Eu gosto muito, por exemplo. Vocês estão tudo aí ou todo mundo dormiu? Estamos aqui, professora. Vocês Estamos dormiram? aqui, professora. Tá, vamos discutir esse caso clínico aqui e aí a gente termina. Paciente sexo masculino, 80 anos, apresenta dor abdominal, perda de peso há 3 meses, cerca de 7 quilos. Peso atual, 50 quilos, altura 1,5 m. Realizou endoscopia digestiva, demonstrando lesão em corpo de estômago transponível ao aparelho e realizado biópsia. Comorbidades: hipertensão em uso de enalapril e relata estar ingerindo apenas dieta líquida. Exames laboratoriais em mãos: hemograma HB de 11, albumina 3, ureia 15, creatinina 1. Ele tem necessidade de nutrição pré-operatória? Decidimos operar a lesão é operável. Precisa nutrir ele? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Só teve uma Sim. pessoa que respondeu sim. Quem acha Eu que acho não, que fala sim. não. Oi? Eu acho que sim, prof. Temos sim, né? Um paciente que ele emagreceu 7 quilos em 3 meses, né? Apesar de ser menos de 6. Mas se vocês forem ver pelo padrão, né? Um paciente de 50 quilos já deu mais de 10%, né? Da perda. Então, ele é um ASB-C, né? Uma avaliação subjetiva global C. Ele deve ser nutrido pré-operatório. Se está indicado, qual via que vocês escolheriam? Silêncio. Enteral ou parenteral? Exatamente isso que eu quero saber. Qual você escolheria? Enteral. Por via interal. Eu acho que enteral, professor. Interal? E seria Interal. oral ou sonda? Ou Som- jejum? Sonda. sonda nasointeral. E aí ele ficaria em dieta oral 0 ou também manteria oral? Se ele Manter tolerar a- oral, sim. Manter a oral para complementar. Isso. E como que a gente calcularia a dieta para ele? Quantas calorias que ele precisa por dia? Dos 80 anos. Quilos. 2 gramas quilo dia. Eu acho que 2.000 calorias dia. Acho que 2.000 calorias dia. 1.800, mais ou menos. Por quê? O peso dele atual é 50, mas ele perdeu 7 quilos, que seria mais ou menos o peso ideal dele, né? Que ele tem 1,5 m. Né? Que a gente teria que calcular do IMC dele, atual, quanto que ele, para ele chegar no IMC razoável, seria o peso ideal dele, seria mais ou menos 60 quilos, né? Então, 60 vezes 30, 1.800 vezes 35, né? Que aí daria mais ou menos isso, entre 1.800 e 2.000 calorias por dia, tá? E quantos dias a gente faria a nutrição desse paciente antes da cirurgia? 10 dias. Quem dá mais? Quem dá menos? Eu também, espero não estar com pastor. Oi? 28 dias, professor, eu acho. 28. 28? Ele perdeu 7 quilos, está com 50 quilos, ele tem 80 anos. Mas você vai nutrir ele um mês antes de operar? Tem que ver o clínico, se ele tem urgência em fazer essa cirurgia também, eu penso. Tem que ver como que ele vai tolerar a dieta, se não vai ter nenhum intercalço aí no meio desse tratamento, eu penso. Mas sempre avaliando e ajustando dose também. Então,
eu falei na aula, é de 10 a 14 dias que a gente faz a nutrição e reavalia, tá? Então, a gente vai fazer entre 10 e 14, reavaliar se esse paciente melhorou nutricionalmente e tentar a cirurgia ou ver se precisa nutrir ele mais um pouco. Como a Sayonara falou, nesse ponto você está correto, Sayonara. Se ele aceitou a dieta, se ele não aceitou, se teve que mudar a dieta no meio do caminho, isso tudo tem que ser avaliado. Por isso que precisa de uma avaliação nutricional desse paciente antes de começar a terapia e reavaliar ele em 10, 14 dias para ver se ele respondeu. Se eu não tiver uma avaliação pré, eu não vou saber se eu respondi ou não. Como que eu vou comparar duas avaliações se eu não avaliar primeiro? Entendeu? O peso é o que menos a gente importa, porque só de você dar líquido, hidratar esse doente, tudo ele vai ganhar peso. O paciente internou em 14 dias e engordou 3 quilos. Não tem como, gente. Esse paciente, ele ganhou líquido. Ele ganhou 3 quilos de líquido. A hora que ele sair, ele vai perder 3 quilos de líquido. Ele vai desidratar de novo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A terapia, ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar a albumina desse paciente. Ele vai fazer esse fígado ficar com glicose guardada para aguentar o estresse cirúrgico. Então, todas as reservas que ele precisa para fazer uma cirurgia e sair bem da cirurgia é o que a nutrição pré-operatória vai dar para ele. Tá? Então, não queira que um paciente que tem 50 quilos opere com 60. Isso não vai acontecer. A gente faz uma terapia nutricional programando a cirurgia para ele ter uma reserva que ele aguente a cirurgia. E que a cirurgia cure a doença ou resolva o problema dele, né? Tire o câncer de estômago, no caso, e esse paciente possa comer, voltar a comer e se nutrir e voltar aos hábitos de vida dele. Certo? Certo, prof. Compreendido? Compreendido. Então, tá bom, então. Boa noite, crianças. Boa noite, Boa noite, prof. professora. Obrigada. Beijo pra vocês. Boa noite, Boa professora. noite, Obrigada. prof. Boa noite. Boa viagem. Tá, obrigado. Mando fotinhos do gastrão para vocês. É muito bom esse congresso. Tchau.